Ok, aqui tudo certinho. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu vou pedir também que os colegas liguem a câmera para os apresentadores, para participar melhor também da discussão. Oi, estão todos... Estão todos me ouvindo? Sim, ok. Sim, estamos. Bom, ainda não temos perguntas, mas eu ao Clemente sobre o trabalho dele. Clemente, Ok, como eu disse, não tem muitas pesquisas a respeito da relação entre química e política no século XX, e a sua tese é um exemplo dessa relação entre a política brasileira e a ciência no período da ditadura militar. Eu queria saber se você, nas suas pesquisas de doutorado, encontrou alguma coisa sobre a criação do Instituto de Química da UFBA e a formação de pesquisadores lá. Letícia, obrigado pela pergunta. Qual seria a dinâmica? A gente faz logo essa primeira rodada, responde diretamente? Eu acho que a gente responder diretamente. Se a gente tiver uma pergunta, a gente faz em bloco. Ok. Bom, antes até de responder a sua pergunta, é interessante eu registrar aqui uma lembrança. Na verdade, a minha tese, originalmente, ela tinha o objetivo de discutir a geofísica e a química. Então, eu queria, na verdade, procurar entender esses dois programas de êxito na UFBA, mas, enfim, o próprio processo, o Instituto no meio do caminho também pegou fogo. Eu fiquei sem condições de concluir a pesquisa e foquei na geofísica. Hoje eu acredito que foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, basicamente, eu estava trilhando o caminho lá da pós-graduação através das atas. Eles têm algumas atas da implementação do curso, talvez fique essa dica. Eu posso até olhar para ver se eu tenho algum material já coletado, poderia até lhe passar. E, basicamente, a gente encontra alguns documentos. Por exemplo, tem um documento que me serviu de base, que chama-se Metas e Bases da Ação do Governo. É um documento de 1970, portanto, do período, do Médici, o período mais bruto, digamos assim, do que a gente chama de linha dura, e, ao mesmo tempo, a articulação de investimentos com a qual eu tratei. Neste documento, que ele é básico para todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, todas as estratégias do governo, isso se aliava à questão do planejamento econômico, à questão do desenvolvimento, E esse documento traz a química também como área estratégica, física, química, geociências, Então, é um documento importante do período, que mostra que os militares estavam muito mais antenados em ciência do que a gente imagina, E também um outro, digamos assim, outro ponto originalmente da minha tese, ele procurava tentar entender a relação entre a pós-graduação em química, sobretudo a parte de química analítica, que vai ser um dos veios da pós-graduação em química. Se eu cometer algum erro, você me corrija. Eu procurava tentar entender a conexão disso com, por exemplo, o polo petroquímico de Camaçari, que é um polo importante. Inclusive, eu tenho um livro interessante, que depois eu posso lhe passar a referência, que talvez lhe dê algumas dicas. Tem esse documento também. Enfim, o que eu puder reunir nesse sentido, eu posso
trazer para você. Não sei se eu Eu respondi. agradeço. Se eu Sim, ajudei, sim. Eu agradeço, inclusive, o desenvolvimento da química analítica na Bahia é um assunto que me interessa também. Então, eu gostaria, sim, de pegar essas referências depois. Obrigada. Nós temos perguntas aqui no YouTube. Eu estou me sentindo uma digital influencer nessa mesa aqui. Temos uma pergunta para Laura. Laura, por favor, se apresente. Estou iniciando aqui a web. Certo, então eu vou lendo a pergunta. A pergunta que vem do YouTube é da professora Maria Helena Roxo Beltrán, da PUC de São Paulo. Ela faz uma pergunta para você que é a seguinte: qual metodologia você pretende utilizar para análise das entrevistas? E eu quero aproveitar também já o comentário da professora Maria Helena. Eles vão realizar uma atividade, o Ciência Viva, no dia 25 de maio, às 5 horas da tarde, e o tema é Pestes, Pragas e Outros Bichos, Histórias Brasileiras, com a professora Márcia Ferraz e Cristiana Couto. Depois a gente publica no Facebook e no Instagram do LACIC também, tá certo? Então, Laura, pode responder. Uma satisfação muito enorme a professora Beltrán fazer uma pergunta para mim, eu que acompanho um pouco do trabalho dela. Enfim, a professora, olha só, a gente está em construção, né, no levantamento das informações acerca dos trabalhos que a professora Elisa publicou, da trajetória de vida. Então, para compor a apresentação de hoje, eu utilizei 2 textos, né? E um é sobre uma entrevista, né, que a Elisa fala de si. Assim, a gente está pensando em utilizar Foucault, que fala sobre as histórias de si, escritas sobre si, tá? Mas ainda assim, ainda é muito prematuro falar sobre. Então, a gente está ainda vendo a melhor possibilidade, a melhor metodologia para estar analisando essas entrevistas, esses dados, essas informações. Se a professora tiver uma sugestão, se viu alguma possibilidade, estou aberta, né? Estamos abertas, acredito que eu e a professora Indianara. Ok, Laura, obrigada. Tem um inscrito aqui, é o Climério. E apareceu outra pessoa, não sei se quer perguntar também, Josimar Rocha, caso queira também, por favor. Climério, você prefere usar o áudio? A professora Maria Helena tem uma pergunta para você também, Letícia. Você pode responder. Também, já captei. Pode fazer a sua, Climério, que é o tempo de eu capturar aqui, ler a pergunta. Pronto, tudo bem. A minha primeira pergunta é para o Clemente. Clemente, na sua apresentação, você faz uma afirmação de que o Resgate é um projeto de desenvolvimento econômico e social, não é isso? Que envolvia ciência e tecnologia. Sim. Você conseguiria me localizar melhor qual é a vertente social desse projeto de desenvolvimento? Bom, então aqui a grande questão é pensar o aspecto, obviamente, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, mas a gente pode pensar a década de 70, de 69 a 64, chamado período do milagre econômico, que é bastante controverso, a gente pode colocar aspas nisso, mas de fato o Brasil ele atinge uma situação de pujança em termos de, não só de produção do conhecimento, mas de estruturação, digamos assim, do seu parque industrial, né, de ampliação desse processo. O que a gente chama aqui de desenvolvimento econômico e social é, obviamente, aquela noção de que o milagre, isso pode ser dito até na própria expressão do Médici, certa feita, de que o Brasil ia bem, mas o povo mal, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, esse sistema que, na verdade, procurava gerar um progresso, um desenvolvimento social, melhores condições, acesso, por exemplo, à universidade, o aumento do número de matrículas, né, com todas as controvérsias do regime militar, basicamente se tem ali um processo de incentivo, não só a partir da ciência e da tecnologia, mas de um processo mesmo de desenvolvimento, é o chamado desenvolvimentismo,
que está amparado, na verdade, na noção dos militares de segurança nacional. Então, não dá para a gente pensar, depois de 45, a ideia de segurança nacional, sem pensarmos a noção de segurança, né? Então, o inimigo interno e externo, no contexto da Guerra Fria, e, ao mesmo tempo, o processo de desenvolvimento, né? Então, os Estados Unidos passam a apoiar uma série de países, né? Você vai ter a questão do ponto 4, você vai ter toda uma perspectiva de propiciar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para que esses países, evidentemente, pudessem se manter alinhados. Então, a ideia do desenvolvimento aqui, por exemplo, é a questão da ampliação das vagas nas universidades. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, respondeu sim. A minha pergunta foi motivada por uma sensação que eu tenho de que, na verdade, o social aí foi puxado pelo desenvolvimento econômico, assim, no sentido de que não existia, eu não consigo perceber, por isso que eu pedi que você sinalizasse, assim, um projeto de desenvolvimento social, no sentido de você prestar atenção na melhoria da qualidade de vida da população, de certos programas de distribuição de renda desse tipo, que é uma coisa que não foi característica, né, claro, do período. Tá? Perfeito, Clemente. Só acrescentaria, né? O saldo, após a decadência do milagre, aí no segundo choque do petróleo, na década de 70, na segunda metade, vai desembocar numa década de 80 bastante complicada, com inflação estúpida, com níveis de desigualdade social brutais, né? E aí acrescentando a sua questão. Obrigado. Letícia, posso fazer mais um comentário rapidinho? Pode sim. Então é isso. Eu compartilhei com um grupo recentemente um vídeo que falava sobre o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, brevemente, assim, e até o Leval não entendeu o que eu quis dizer. Então, que a professora que apresentou lá, chefe do Departamento de Saúde Pública de Harvard, né? Ela fala sobre, no contexto, ela está falando sobre o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, que tem uma projeção internacional fantástica, assim. E aí ela localiza assim, olha, essas instituições que vão dar origem e fundamentar a saúde pública no Brasil, elas foram criadas lá no começo do século, quando se percebeu que o desenvolvimento econômico do Brasil dependia de você ter trabalhadores mais saudáveis que pudessem produzir mais. Então, ela praticamente voltou a usar o termo mais valente. Tá? E aí eu acho que você tem muita conexão, sim, ao longo desse século XX, esses investimentos em ciência e tecnologia no Brasil, eles estão muito atrelados ao potencial desses campos, como percebido pelos líderes, pelas lideranças políticas, eu diria assim, de gerar desenvolvimento econômico. Assim. Clemente, quer fazer um comentário ainda? Basicamente é isso. Eu concordo, né? Você vai ter esse problema aqui na câmera. Essa conexão, né, que tem um pouco a ver, na minha compreensão, com aquilo que o Eric Hobsbawm vai falar ao analisar o século XX, né, na era dos extremos, quando ele fala da era de ouro do capitalismo e da necessidade dos estados capitalistas repartirem, de certa forma, aquela noção do bem-estar social. Né? Então, eu vejo isso como uma questão mesmo do século XX, onde os estados capitalistas precisaram se metamorfosear, essa é literalmente a expressão que ele utiliza, para poderem, de certa forma, minimizar esse choque de classes, os impactos sociais e, de alguma forma, propiciar uma melhor qualidade de vida para a população. Ok. Eu recebi uma pergunta no YouTube da professora Maria Helena Roxo Beltrán, eu vou ler aqui para que todos tenham conhecimento, sobre química e política, ou melhor, químicos e política. Você sabe da participação do Simão Matias no movimento Pugwash? De fato, eu não sabia até fazer o levantamento bibliográfico para essa apresentação. É muito interessante porque
não só o Simão Matias, mas também um outro químico que ele também admirava, pelo que eu encontrei na literatura, o Linus Pauling, também participou desses esforços pacifistas após a Segunda Guerra Mundial. Mas, de fato, eu não conhecia essa literatura sobre a participação do Simão Matias no movimento Pugwash, e, de fato, são trabalhos como esse que faltam na literatura sobre a história da química no Brasil. Nós temos muito poucos trabalhos, pesquisas relacionados a essa participação política dos químicos. E, certamente, Simão Matias não foi o único, né? Nós imaginamos que não. Além disso, a professora Maria Helena Roxo Beltrán fez um comentário aqui, vai tentar dialogar com a Laura. Acho que elas já estão em diálogo aqui. E nós temos uma pergunta também para Tainã. Tainã, se quiser ligar a câmera, por favor. Deixa eu buscar a pergunta. Ou o colega, se quiser ligar o áudio também, fazer pessoalmente a pergunta. Não sei se... Não, ele disse que eu posso fazer a pergunta para você, Tainá. Então, ele pergunta como você identifica as pesquisas da arqueóloga Nide Guidon para a constituição de uma institucionalização da... Como? Desculpe. Niede. É francês, né? Niede. Ah, desculpe, gente. Então, como você identifica as pesquisas da Niede Guidon para a construção de uma institucionalização da arqueologia e que outros pesquisadores contribuíram para a discussão do campo de conhecimento? A Niede Guidon não entrou aqui nessa apresentação que eu fiz, porque ela começa a atuação dela lá no interior do Piauí na década de 70. E a minha pesquisa, a minha apresentação versava até a década de 60 e a atuação do Pronap. Niede Guidon, nesse panel que eu entrei, ela está associada à corrente francesa da arqueologia. Ela foi aluna do Zamperré, inclusive eles atuaram na formação, na delimitação do Parque Nacional Serra da Capivara também, junto com ela. E então ela entra nessa apresentação que eu fiz, na corrente contrária do Pronapa, a corrente que é desacreditada pelos integrantes do Pronapa. De certa forma, isso reverbera até os dias de hoje, visto que a pesquisa dela não é completamente aceita, mesmo em território brasileiro, principalmente as datações mais antigas, né, que há o mesmo motivo apresentado pela Ana Roosevelt de não aceitação dos pesquisadores do Pronapa das pesquisas realizadas por ela. Na verdade, quais outros pesquisadores? Em cada arqueologia, eu brinco dizendo que a arqueologia é uma exata ciência humana da Terra. É uma ciência, pela sua natureza, super multidisciplinar, que permite a atuação de diversos pesquisadores de várias áreas de pesquisa, inclusive das ciências exatas. Então, na verdade, é isso que falta para o Brasil, é levantar quais são esses pesquisadores, em que momentos eles participaram da definição ou da discussão do campo de conhecimento. E, na verdade, é um processo, né? Estamos trabalhando com isso, você também. Acho que respondi, não sei. Se ficar alguma dúvida. Obrigada, Tainã. Agora é minha câmera que não quer ligar. Infelizmente, é por isso que a gente está gravando essa mesa, porque a gente imaginava que ia ter esse tipo de problema técnico. Deixa eu só dar uma olhada se nós temos perguntas ainda. A professora Maria Helena Roxo Beltrán, ela complementa aqui que a participação do Simão Matias no movimento Pugwash foi apresentada pelo pesquisador, professor também da PUC, José Luiz Goldfarb, junto com seus alunos. Então, fica aqui a menção ao trabalho. Climério quer fazer outra pergunta para a Laura.
Climério pode ligar seu microfone. Obrigado, Letícia. Se quiser ligar a câmera também, Climério, fica. Eu prefiro ficar escondido hoje. Então, Laura, parabéns pela apresentação também. Você coloca, assim, Laura, na sua apresentação, uma série de empecilhos também para a formação da Elisa quanto física, né? Mas, por outro lado, você coloca também várias como é que eu posso colocar? Mas coisas notáveis assim da carreira dela, que ela vai fazer, vai trabalhar no exterior, né? Isso vai trabalhar em instituições de prestígio, instituição como o BPF. Então aí eu senti um pouco de uma tensão assim, porque qual seria, na verdade, assim, como você vê na trajetória da Elisa, as condições que permitiram ela seguir essa carreira, ela ter essas oportunidades de trabalhar em instituições de prestígio, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Então, como é que você está abordando isso no seu trabalho, assim, também? Você poderia comentar um pouco para a gente isso? Obrigada, Climério, pela pergunta e pela atenção ao trabalho. Quando eu falo das dificuldades, das barreiras que foram impostas para ela, né, ao longo da sua trajetória, eu falo não só da resistência da família, né, principalmente do seu pai, em aceitar uma filha física, mas também algumas tensões que são geradas, assim, quando ela relata na entrevista, sobre algumas situações, né, entre os colegas, né, entre os colegas. Só que, assim, eu percebo, durante a fala dela nessas entrevistas, e também no texto que os colegas, né, da física fizeram em homenagem para ela, um gênio bem, como posso dizer, um gênio forte. Ela se impõe, ela busca manobras, ela busca maneiras de se permanecer naquele espaço e de se consolidar enquanto física experimental, mulher no Brasil naquela época. E assim, acredito também por estar, né, ao lado de grandes cientistas, né, o César Lattes, por exemplo, foram colegas, talvez tenha dado essa oportunidade dela estar em outros meios, né, estar em instituições internacionais, até porque estava no início ali de um novo delineamento, de uma nova teoria, né, e na época eles estavam estudando, né, com as práticas experimentais das emoções nucleares. Então, eu acredito, assim, pelo próprio engajamento dela, o engajamento político, o engajamento profissional, em querer que seus alunos tivessem uma boa formação, se fossem formados em sua plenitude. Então, se são físicos, precisam passar pela formação experimental, precisam passar pela formação teórica. Eu acredito que tenha sido, né, seu impulso, sua maneira de se colocar naquele espaço. Não sei se eu consegui te responder. Primeiro. Oi, respondeu sim, muito obrigado. Eu que agradeço. Ok. Eu vou tomar a frente aqui para fazer mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor. Deixa eu ver se ele... Vitor, eu sei que não foi o foco da sua pesquisa, aqui, sua apresentação aqui hoje, mas eu queria compreender melhor quais foram as ações do Wallace aqui no Brasil. Ele veio em busca de espécimes, ele veio em busca de compreender, observar os nativos. Qual a natureza dos interesses dele aqui? Bom, Letícia, realmente essa fase da vida de Wallace é bem menos conhecida pela historiografia, porque com a segunda viagem dele pela Ásia, né, pelo que ele chamou de arquipélago malaio, foi de onde ele escreveu a carta para Darwin, na qual ele demonstrava o mecanismo da seleção natural em outros termos distintos, né, daqueles aos quais Darwin chegou com sua pesquisa desde 1842. Por esse motivo,
a viagem de Wallace, que é extremamente complexa e é considerada uma das viagens britânicas pela América do Sul que mais gerou debates aqui na Inglaterra, por ter abraçado uma perspectiva um tanto quanto distinta ou não ortodoxa de analisar um país tropical. Por exemplo, logo no início de sua narrativa, o Wallace declara logo que inúmeras coisas, por exemplo, que Humboldt narrou sobre a América do Sul, obviamente Humboldt não conseguiu entrar no Brasil, porque ele foi proibido pelo Império Português de adentrar, vindo das fronteiras espanholas, mas que Humboldt havia sido insuficiente, por exemplo, ou inúmeras outras controvérsias. O Wallace é o que a gente poderia chamar de um tipo de, né, nesse momento, em 1848, um tipo de colecionador freelancer, naturalista amador, se interessava principalmente por entomologia, por insetos, de modo geral, mas também por ornitologia, porque nesse momento, no mundo europeu, de modo geral, o número de lojas, colecionadores, museus, coleções públicas voltadas para a história natural triplicaram no mundo europeu, principalmente com as novas configurações coloniais, né, desse início de segunda parte do século XIX. Bom, o Wallace veio ao Brasil para fazer uma coleção, principalmente uma coleção de insetos e uma coleção de pássaros raros da Amazônia. Ele não manifestava um interesse direto sobre a questão das raças não europeias ou a etnologia, mas antes de vir ao Brasil, ele tinha estudado ou lido os livros que naquele momento eram considerados aqui na Inglaterra como os pioneiros da etnologia, que eram as obras de James Collis Pritchard, que é considerado o grande nome, uma espécie de Blumenbach da Inglaterra nesse período, na primeira parte do século XIX, quando a etnologia só existia de ideia, ainda não tinha um lugar institucionalizado que ela ganhou a partir do final dos anos 1840 e início dos anos 1850. Mas quando o Wallace fez a segunda parte, quando ele chegou no Pará, ele teve uma decepção muito grande, porque ele imaginava encontrar populações indígenas puras, digamos assim, para que ele pudesse registrar, já que, obviamente, a história natural do homem era parte da história natural e ela era também investigada pelos colecionadores que coletavam objetos indígenas e enviavam ou para coleções privadas ou para museus e exposições etnológicas que estavam começando a acontecer aos montes na França, aqui na Inglaterra. Dentro do contexto britânico, existe um específico, que será uma viagem de Wallace. A etnologia britânica, ela nasceu diretamente relacionada com o movimento Quaker humanitário, que estava preocupado com a questão da escravidão, em primeiro lugar, e não com a ideia de preservar os nativos em um estado puro de cultura. A ideia deles era mudar a opinião pública dos britânicos, que estava no auge do racismo aqui na Europa e, de modo geral, da ideia de superioridade britânica em relação aos próprios europeus. Wallace é uma figura que desvia desse tipo de interpretação e que, quando ele acessa a segunda parte da viagem, que é o Alto Rio Alpes, que não havia sido visitado por nenhum outro viajante britânico antes dele, o Wallace conheceu o que ele desejava, os grupos indígenas do Alto Alpes, das nações Arawak, Caribe e Macu, que são, de certa forma, relacionados aos indígenas da Guiana, por parentesco muito anterior, e que ele imediatamente mudou o foco. A segunda parte da viagem de Wallace, que foi bastante pobre em coleções botânicas, coleções entomológicas, zoológicas de modo geral, se voltou para o registro desses grupos indígenas e o que tornou a viagem de Wallace extremamente pioneira para o desenvolvimento da etnologia amazônica de modo geral e para o preenchimento de uma lacuna fundamental que os britânicos tinham no mapa etnológico deles, que era as populações indígenas do oeste amazônico, a única parte do interior sul-americano com o qual os britânicos não tinham conseguido adentrar por causa da pressão portuguesa
em primeiro lugar, na região que Tainan citou, por exemplo, na Guiana Francesa, que é 3 partes, na verdade, né? É um delta, Guiana brasileira, Guiana britânica e Guiana francesa, que se encontram no Alto Rio Negro, e foi uma região de indefinição territorial por séculos, até o século XX, né? Como Tainan citou. Então, a viagem de Wallace tinha essa grande pretensão de um naturalista filósofo, né? Só que a segunda parte da viagem dele, pela pobreza dos registros botânicos e zoológicos, ele se voltou diretamente para esse povo que ele considerou, por exemplo, em algumas cartas que eu consegui ler e também em alguns registros públicos dele, que foi o evento mais marcante da vida dele, que mudou drasticamente a imagem que ele tinha sobre o mundo tropical, e a partir daí, até os anos 1860, ou até o fim da vida dele, já que o Wallace teve uma vida extremamente longa, ele adentrou até o século XX, morreu em 1913, ele teve uma participação também fundamental no desenvolvimento das ciências humanas aqui na Inglaterra, da etnologia em primeiro lugar, que surgiu primeiro aqui, e depois a antropologia de outras partes do mundo, aqui surgiu como um rompimento com a etnologia. E o Wallace transitou nesses 2 grupos até a proposição final de uma teoria que desse conta de encaixar a diversidade humana na origem comum das espécies, que foi a sua grande descoberta científica de 1859 na Malásia. Então é isso, basicamente. Ou seja, muita coisa, muitos objetivos de investigação. Só uma pequena dúvida, Vitor. Quando eu visitei o British Museum, eu vi uma série de artefatos dos índios brasileiros, não necessariamente brasileiros, mas sul-americanos. Eles foram coletados nessa visita do Wallace, Não, dizer? Não, Letícia. Essas peças do British, antes de 1889, o British Museum tinha tanto coleções arqueológicas, etnológicas, como coleções de história natural, de espécies. Só que em 1880, todas as coleções naturais foram transferidas para o novo British Museum, que é agora o Natural History Museum. Então, a coleção de Wallace, a coleção etnológica de Wallace, ele perdeu no incêndio que destruiu o navio em que ele estava retornando do Brasil. As únicas coleções de Wallace do Brasil que sobreviveram foram as que ele mandou por antecipação entre 1848 e 1850, e finais de 1851, para o agente de história natural dele, aqui, que era Samuel Stevens, que vendia as peças, né, para os museus e para os colecionadores, e os desenhos que ele salvou no incêndio. Mas todo o resto da coleção de Wallace foi irremediavelmente perdida nesse incêndio que destruiu o navio, e tudo que ele conseguiu coletar foi dos poucos papéis que salvaram e do que ele guardou na memória. Então, para conhecer o que seria uma coleção etnológica aproximada aqui na Inglaterra, você está o Kew Gardens, onde está a coleção etnológica de Richard Spruce, que era um botânico do Kew Gardens, que estava viajando e foi um longo amigo de Wallace pela vida, que conseguiu coletar quase as mesmas nações indígenas que o Wallace, faltando 4 ou 5, e essa coleção está aqui, ela está sendo estudada por pesquisadores britânicos e brasileiros e pelos próprios indígenas. Eles estão trazendo os indígenas amazônicos para cá, para Londres, para investigar as peças e classificar elas, dizer de que nação ela é, o que ela significa e se ela pode ser exposta. Porque existem peças, por exemplo, que são instrumentos sagrados, religiosos, que os índios contestam, né? Está sendo exposto no museu. Então, eles estão estudando essa coleção agora, desde 2012. Ela não está exposta ainda, mas está sendo analisada, e seria aproximadamente o que seria a coleção de Wallace. Aqui você só vai encontrar pássaros e insetos, que foi o que o Wallace conseguiu enviar por antecipação. O resto de etnologia são só as ideias que ele publicou nos tantos livros e artigos que vieram posteriormente à viagem pelo Brasil. Entendi. Valeu, então, Vitor. Muito obrigada. A gente tem algumas perguntas aqui. O Olival tem uma pergunta. Uma pergunta para o Vitor.
Pronto. É bom que ele já está com a câmera ligada. Você nos apresentou o trabalho de enologia, ele se convertendo em etnólogo nessa viagem e se apoiando nas mesmas redes sociais que, digamos assim, promoviam não só a violência contra tribos indígenas, mas também, e se apoiavam umas contra as outras, não? Mas também promovendo, se eu não me engano, você chegou a usar a palavra escravidão indígena. É sabido que nessa época parte dessa escravidão não era propriamente a escravidão no sentido da escravidão africana, pelo menos não parece ter sido no sentido de mão de obra para a produção aqui nas colônias. Mas havia uma forma de escravidão que era a montagem de zoológicos humanos na Europa. Isso é uma coisa que é bem documentada hoje, um certo número de zoológicos humanos. A minha pergunta claro que o Wallace é um mito, e dos mitos das pessoas de bem, né? E você já arranhou um pouco essa imagem dele, mostrando que para ele fazer esse trabalho de etnologia, ele teve que se apoiar naqueles canalhas que o amigo dele se referiu. A minha pergunta você encontrou alguma evidência de que ele tenha participado de maneira mais ativa nessas redes que traficavam humanos, indígenas, para essas exibições na Europa, ou não? Bom, Olival, realmente eu concordo com você. O Wallace é uma das figuras mais, digamos assim, simpáticas, né, da história da ciência. Acredito que todo mundo que conheça um pouco da história da biologia ficaria assim meio... Quando eu citei o Wallace, porque ele é amplamente conhecido como um socialista utópico, seguidor das ideias de Richard Owen, extremamente crítico dos sistemas coloniais, né, e principalmente do avanço desenfreado do capitalismo sobre esse mundo tropical, que ele chamava de paraíso tropical, e a participação, digamos, a relação de Wallace com essas redes de tráfico de pessoas indígenas na Amazônia, de fato se reduziu à utilização, digamos assim, das vantagens das rotas comerciais que os regatões e traficantes criavam para acessar essas regiões mais recônditas da Amazônia, nas quais os indígenas eram não somente assistentes para a coleta, os melhores caçadores, os melhores coletores, como também como fonte etnográfica para coletar vocabulários e objetos. Wallace teve uma participação em exibições de indígenas, e esse é o tema do meu capítulo 3 da tese, mas não é uma exposição um pouco diferente, é uma outra tradição que foi desenvolvida aqui na Inglaterra por um etnólogo chamado Robert Gordon Lentham, que é considerado o sucessor de Pritchard, que foi a exposição do Crystal Palace, que em 1800, como abrigo da grande exposição de Universal, aqui em Londres, e que em 1882 foi demolido e transferido para a parte sul de Londres, um novo Crystal Palace. E o Wallace participou da exposição etnológica, mas com bonecos de argila, pintados realisticamente, para tentar reproduzir o mapa etnológico do mundo, de todas as raças humanas que os britânicos tinham conhecimento. Quando Wallace acabou de chegar do Brasil, ele conheceu Robert Gordon Lentham, que o convidou para dar aula a modeladores italianos que estavam reproduzindo os indígenas de uma forma deturpada, funções gregas e romanas, e não com o olhar realístico que, por exemplo, o Wallace tinha fresco de um retorno de meses do Brasil. A participação de Wallace se reduziu a isso, e apesar dele ter participado dessas redes, de ter utilizado as vantagens do sistema colonial interno do Brasil, ele foi um crítico ferrenho do sistema durante todo o tempo. Por exemplo, ele conheceu uma figura muito famosa no Brasil, que é o dos Santos Inocentes, que foi vigário do Alto Rio Alpes e do Rio Negro, e foi a figura central na disputa entre a Inglaterra e o Brasil pela posse daquela região ali que era chamada de Guiana Amazônica, por causa das denúncias da NPS
indígenas. O Wallace conheceu o Frei José e ele relata, por exemplo, que ele diz: esse é o máximo da contradição do tipo luso-brasileiro. Um padre que deveria ser o responsável pela para mim, que ele aconselhou um governador da Bolívia a, ao invés de gastar dinheiro com armas, para acionar os indígenas para a escravidão doméstica, que aí é a diferença com a escravidão que você citou, que é a escravidão negra clássica, ao invés de gastar dinheiro com armas e com munição, que pegasse vestimentas de pessoas doentes, com liga, e também dos indígenas, que eles certamente iriam pegar aquelas roupas e iriam infectar e matar todos. Então, Wallace mantém o discurso dele do igualitarismo, ao mesmo tempo em que ele se apoia nessas redes. Então, essa sobrevivência de uma base, digamos assim, colonialista britânica, mas em uma outra modulação, que mais à frente manifestar de forma mais clara na vida de Wallace com a conversão dele para o espiritismo, que distanciou ele bastante da tradição do realismo naturalista e leva ele a abraçar um máximo relativismo universal de todas as culturas, de todos os povos, inclusive de vidas fora da Terra. Então, é essa ideia, mais ou menos, é essa sobrevivência de ideias que aparentemente podem parecer contraditórias, mas que existiam, né, e que faziam possível você ter acesso a esses grupos indígenas tão desconhecidos assim para a etnologia britânica. Obrigado, Beto. Por nada, Olival. Valeu você pela pergunta. A gente tem aqui um bloco de... A gente tem o suficiente para fazer um bloco aqui. Então, eu vou ler em grupo algumas perguntas, certo? Deixa eu só recuperar. Ela faz perguntas para o Clemente, para a Laura e para a Tainã. E o Clemério também tem algumas perguntas. Eu vou ler aqui. E a Renata também escreveu aqui uma pergunta. Bom, a Adriana pergunta para o Clemente sobre o orçamento que a Unesco deu ao PPPG entre 1970 e 1971. Se você saberia qual o objetivo desse orçamento, Clemente. A pergunta para a Laura é a seguinte, por favor, vão anotando. Sobre o papel das mulheres no desenvolvimento da técnica das emulsões nucleares, se você conhece o livro da Maria Rezentetsky, Trafficking Materials, no qual ela analisa, por exemplo, o papel da Marieta Blau, as mulheres do Instituto da Universidade, né, numa perspectiva que relaciona gênero. E ela também pergunta se você acha possível das práticas ambientais no laboratório de emulsões nucleares do CDPF, numa perspectiva de gênero. O Climério pede para a Tainã comentar sobre o lisencoísmo tropical, que ela citou no trabalho dela sobre arqueologia brasileira. E a Adriana pergunta a Tainã se ela poderia falar um pouquinho sobre o laboratório na definição da arqueologia como pesquisa científica. E se você acha que a arqueologia do laboratório no século XX deslocou a arqueologia do campo que dominou no século XIX. A Maria Helena Roxo Beltrán diz que é sempre um prazer ouvir o Olival, mandou um abraço para ele. E a Renata faz uma pergunta para mim, pediu que eu discutisse um pouco sobre o papel da mulher na história da química, ainda mais sobre o papel da mulher negra nesse segmento. Eu comento daqui a pouco. Eu vou passar primeiro a palavra para o Clemente, que foi o primeiro a ser questionado aqui. Clemente, apareça. Clemente, tá aqui. Pronto. Pronto, cheguei. Me ouvindo? Sim, estamos. Bom, veja bem, por exemplo,
aqui só pegando um exemplo do investimento feito pela Unesco no PPPG, ela apoia, inclusive, um período anterior, né? Ela vai ter importante para a questão da geofísica nuclear. É basicamente um acordo feito na segunda metade da década de 60, que permite, por exemplo, a vinda de pesquisas. Eu vou me arriscar aqui no francês, mas basicamente, né, o Adrien Jacques Labrie, Claude Lanoux, não sei se a pronúncia é essa, depois, por favor, Olival, alguém conhece, me corrija, mas a vinda desses pesquisadores, por exemplo, para a estruturação do PPPG. Ela vai, por exemplo, organizar o projeto do laboratório de fracas radioatividades, que é, na verdade, o que seria a espinha dorsal, né? A primeira base organizado do PPPG. É isso. Obrigado pela pergunta. Não sei se eu respondi. Ok, Clemente. Obrigada. Laura, está presente? Tô chegando. Tô chegando. Vai chegar, não se preocupe. A professora Adriana Minor, muito obrigada também pela atenção ao trabalho. Professora, eu não conheço essa obra. E já bem entrada, né, pela temática. Já anotei aqui, já vou pesquisar. Muito obrigada pela indicação. E sobre a segunda pergunta, se eu acho possível análise experimentais no laboratório de emissões nucleares, né, com a PESPENERO, eu acredito que seria aí talvez um grande complemento, ou talvez um novo trabalho sobre essa PESPENERO, até porque o primeiro trabalho, né, do CBPF foi escrito pela Elisa, né, e pela Neuza Margem, né, Neuza Mato. Então, eu acredito que dá sim para sobre fazer uma análise dessas práticas. E obrigada pela indicação. Eu realmente não conhecia a obra. Eu acho que é isso. Não sei se eu confundi, mas acredito que seja mesmo por essa, né? Está investigando, né, o papel do gênero na busca aí pelas pesquisas. Ok, Laura. Obrigada. Tainan, por favor. Tem duas perguntas para Tainan. A pergunta na verdade, o comentário do Climério sobre o Zencocal e a pergunta da Adriana Minor. Tá. Obrigada pelos comentários e perguntas, gente, sobre a apresentação. Confesso que eu tive que dar uma busca aqui no Google para saber o que é lisencoísmo. Eu acredito que ele se refira à influência direta que em vários momentos a política teve sobre os dados, né? Com a utilização política desses dados arqueológicos. Na verdade, isso é uma corrente na arqueologia, citado várias vezes como a Alemanha nazista utilizou os dados arqueológicos para fundamentar a superioridade da raça ariana. Então, não é único do Brasil, mas a arqueologia é utilizada no mundo todo dessa forma. Com relação à pergunta da professora Adriana, muito obrigada pela pergunta, porque eu não tinha pensado ainda. Acontece, esse período da arqueologia, onde a ascensão do trabalho de laboratório, na verdade, é porque há um declínio das pesquisas de campo, né? Então, os pesquisadores passaram a organizar e catalogar os artefatos que já tinham reunidos no museu. Eu acredito, assim, pelo livro de História da Arqueologia e pela minha própria vivência enquanto arqueóloga, que até hoje ainda não há uma valorização do laboratório como trabalho do arqueólogo. O arqueólogo até hoje é um profissional do campo. Então, na verdade, tanto que esse período da ascensão do laboratório como prática arqueológica é utilizado em História da Arqueologia no Brasil. Então, aqui no Brasil ainda há uma falta
nas atividades de laboratório e fica explícito nas reservas técnicas que estão completamente lotadas de material, como é o caso da Reserva de Arqueologia e Etnologia, e que não tem catálogos completos, sempre existem algumas tentativas, interrupções, e isso é recorrente em todas as reservas técnicas de arqueologia, talvez excetuando o Museu Nacional, que tinha um catálogo mais definidinho. Então, eu acho que a arqueologia de campo nunca deixou de ser o científico da arqueologia, né? Eu acho que não sei. Ok, Tainan, obrigada. Agora tem uma mulher, Renata. A Renata pediu que eu discutisse sobre o papel da mulher negra, ainda mais sobre o papel da mulher negra neste segmento. Renata, o fato de eu não ter a respeito das mulheres negras na química, no meu levantamento bibliográfico, é sintoma de que este é um tema que é pouco explorado aqui no Brasil, principalmente pelos historiadores da ciência que têm uma aproximação com a história história de gênero. Na verdade, tem um número pequeno de pesquisadores em história da química, então existem muitos temas a serem discutidos e muitas vezes a gente não consegue dar conta de tantos assuntos, de tantos trabalhos. Eu te sugiro, Renata, a leitura de alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui pelo LACIC. Você pode entrar em contato com a Carolina Santana, que é uma aluna de mestrado aqui do Laboratório Ciência como Cultura, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e História das Ciências, que ela está fazendo uma tese sobre gênero e ciência na historiografia. Mas você também vai encontrar uma literatura sobre mulheres na química, mulheres negras na química, assim, de uma forma mais significativa, literatura de língua inglesa, principalmente a literatura norte-americana. Tem um livro da Jeanette Brown sobre as mulheres negras afro-americanas na química. Eu posso depois procurar a referência e encaminhar para você, que trata de algumas personagens que contribuíram com a química americana, a química mundial, que são negras, né, químicas negras norte-americanas. Aqui no Brasil, eu conheço apenas um trabalho de conclusão de curso que trata da história de uma química negra. Foi um trabalho apresentado pela Raquel, eu não me recordo sobre o nome dela, se eu não me engano é Queiroz. Raquel Queiroz, estou confundindo com a editora, não sei. Mas a Raquel escreveu um trabalho de conclusão de curso sobre a primeira mulher a se tornar química na Universidade Federal da Bahia. Era uma mulher negra, e é uma aproximação a esse tema. Eu acredito que seja uma primeira leitura sobre esse assunto. Raquel Mello, obrigada. Obrigada, Bernadette. Então, esse é um primeiro trabalho a respeito desse assunto. Mas, de fato, Renata, existem poucos materiais preocupados com a trajetória de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de uma forma geral na química brasileira. Esse é um campo de pesquisa. Se eu não me engano, foi a professora Bárbara que orientou esse trabalho e foi orientado também pela professora Indianara Silva. A Indianara também está comentando aqui que existe um livro a ser lançado, organizado pela professora Bárbara Carini, sobre a história de químicas negras, e vai sair pela Livraria da Física. Para você ver, Renata, que esse é um assunto que está em um crescente. As pessoas estão buscando elucidar quem foram essas pessoas que contribuíram para a química brasileira. E eu espero que você se interesse também a participar
desse movimento, né? Não sei seus interesses em relação à pesquisa, mas eu acho que esse é um caminho. Bom, gente, mais perguntas? Até o momento, não. O Climério explica aqui que o comentário dele sobre o lisencoísmo foi referente à utilização de instituições poderosas para suprimir trabalhos ou teorias científicas que se contrapõem ao programa de pesquisa promovido por essas instituições. Esclarecimento. Eu vou convidar, então, todo mundo da mesa a ligar suas câmeras, a ligar seus microfones, que eu acho que nós já avançamos muito no tempo e na duração aqui, nas discussões. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a atividade pelo YouTube, pelo Instagram. Eu não sei se a gente teve outros comentários. Sim. Tem uns pedidos de referência, a gente manda sim. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pelo RNP, pelo YouTube, a professora Maria Helena, a Rosane, a Marília, a Estela, aqui no RNP também a todo o grupo do LACIC, o Josimar, a Adriana, e agradeço a todos os colegas que aceitaram o meu convite a participar dessa mesa, o Vitor, a Tainã, a Laura, o Eduardo. Agradeço também ao Climério, que nos deu um técnico aqui na organização desse evento. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu gostaria de lembrar que essa mesa editada vai estar disponível no site do Congresso Virtual da UFBA e ela vai estar completa ao vivo no YouTube do Laboratório Ciência como Cultura. Então, aqueles que quiserem rever a apresentação, a gente vai estar aí nesses canais, certo? E se vocês quiserem ligar as câmeras para a gente tirar uma foto, seria muito legal. Uma foto virtual, foto de quarentena. Foto de quarentena, na verdade, é print na tela. Para mostrar que existe relações aqui, afeto, relações interpessoais, mesmo mantendo uma distância mínima de 2 metros. Oi, Adriana. Adriana, tudo bom? Saudades, Adriana. Se vocês quiserem também, eu vou passar a palavra para os colegas que participaram, quiserem mandar um abraço, deixar um recado, divulgarem trabalhos. Não consigo ligar minha câmera, não, então estou presente aí. O próximo seminário do LACIC, né, vai ser na semana que vem. Eu vou apresentar um pouquinho mais detalhes. Infelizmente, hoje a apresentação realmente era reduzida esse tempinho que a gente tinha, mas no seminário do LACIC, quem tiver mais interesse em conhecer o amplo contexto da minha pesquisa, outras questões que estão envolvidas, sintam-se bem-vindos. Certo, é verdade. Inclusive, eu quero aproveitar também para divulgar, nós temos um Instagram do Laboratório Ciência como Cultura, também temos uma página no Facebook, que é recém-criada, que foi um pedido da turma que ainda não conseguiu se adaptar às novas redes sociais. Eu também estou nesse grupo, mais ou menos, eu estou tentando me esforçar agora na quarentena. E é isso, gente. Muito obrigada a todos e vamos tirar essa foto. Eu vou tirar o print aqui. Sorriam. Agora foi. Olival. Certamente Olival queria ter participado dessa foto. Sem foto. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou online até agora. E Clemente, quer falar? Sim? Só uma consideração rápida. Primeiro, agradecer. Para mim foi um grande prazer estar com vocês aqui. O prazer foi nosso. E aproveitar para fazer uma pequena propaganda. Está saindo um livro pela editora Saga, Ciência e Política durante a Ditadura Militar, o caso da Comunidade Brasileira de Físicos, que é o resultado da dissertação de mestrado. Em breve, presencialmente, agora está na Amazon e na estante virtual. Obrigado. Até logo. Então vamos fazer o lançamento desse livro no LACIC, não acha, não? Olival. Ideia.
A gente vai conversar sim, a gente vai fazer esse lançamento. Inclusive, eu queria fazer aqui propaganda. Vitor fez a propaganda do próximo seminário do LASIC, que é a apresentação do trabalho dele no dia 26. Mas em junho nós teremos 2 seminários também. A agenda vai estar disponível nas redes do LASIC, no site do laboratório também. Nós vamos ter uma apresentação da Agnes Soares sobre a pandemia do Covid-19 e também nós vamos ter o lançamento do livro do Gabriel Dávila sobre teoria da história. Então, Clemente, se você quiser se juntar também ao grupo de pessoas que vão lançar livros no LASIC, seja bem-vindo. Quero sim, pode me achar aí, a gente arruma uma datazinha, a gente conversa para organizar. Pode contar. Ótimo. Mais algum recado, gente? Sim, o LASIC é todo vapor nessa pandemia. O LASIC trabalhando legal. Só um comentário sobre a divulgação do vídeo. Como ficou muito longo, eu acho que a gente pode dividir, colocar só as apresentações do seminário da UFBA e colocar no final uma tela encaminhando para o YouTube, para quem quer ver as perguntas e comentários. Boa ideia, a gente pode fazer isso. Você vai me ajudar nisso, que a minha vida de digital influencer se resume ao RNP. É isso, gente. Muito obrigada. E abraços a todos, abraços virtuais. E até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.